Muito boa noite. É com muita alegria que nós estamos para mais esse exercício. Sempre nos foi revelada a importância da disciplina para qualquer realização humana, mas também para realizações espirituais. Então é com muita alegria que a gente saúda todos os amigos e amigas que estão conosco nessa disciplina que de tanto ser externa, aos poucos se transforma numa disciplina interior. É com muita alegria que a gente recebe Roberta Emi, Eliana Maria Lima, Mônica da Silva, Rosângela Ciandella, Beatriz Coelho. É muita alegria ter vocês aqui, porque a gente vai se integrando e se aos poucos internalizando uma disciplina. Nem uma bailarina, nem uma pessoa, um jogador de futebol ultra talentosos podem prescindir da disciplina. Famosa é a passagem do trato inicial entre Chico Xavier e Emmanuel, nosso maior craque, nosso maior talento surgido no Brasil nos últimos vários e vários milênios, para muito antes da colonização e da descoberta, é esse em que foi pedido para Chico Xavier 3 habilidades, e Emmanuel citou disciplina, disciplina e disciplina. Então, se ele, o nosso maior talento, precisava de disciplina, nós então precisamos ainda mais, e que essa disciplina vá aos poucos se interiorizando. Ela começa externamente, com um curso, com uma prática, com um hábito, e aos poucos vai se tornando uma necessidade, uma busca interior da qual não conseguimos abrir mão, não queremos abrir mão, não podemos abrir mão. A necessidade da elevação, da disciplina, da sintonia. Vamos lá? Vamos para a nossa sintonia então agora. Buscando uma posição confortável nas nossas cadeiras, nos nossos lugares, a coluna ereta, uma respiração profunda, na qual a gente visualiza entrando em nós toda a luz que o alto sempre despeja sobre toda a sua criação, e exalando toda a sujeira, todo o comprometimento, todo o veneno que nós teimamos em cultivar nas nossas almas. Que, de novo, nós consigamos cada vez mais inspirar o tudo de bom, o todo bem que vem de Deus, e expirar o todo mal que nós teimamos em cultivar, em arrebanhar, em acumular nas nossas relações, nos nossos atos. E que isso a gente guarde para fazer sempre, a todo momento, em todas as situações, já que a respiração neutraliza o nervoso, neutraliza a ansiedade, neutraliza a insegurança, e ainda mais se ela for mentalizada, se ela for no contexto de uma mentalização de recebimento do bem, da luz, e de expiração das sombras. Mais uma vez, que nós recebamos nesse momento todo o bem que vem do alto e exalemos toda a nossa insegurança, todo o nosso medo, toda a nossa dúvida,
que a gente vem cultivando já há tantos milênios, há tantas vidas. Que hoje Deus, que hoje nossos anjos de guarda, a serviço do nosso irmão maior, Jesus Cristo, possamos todos fazer uma corrente de amor, uma corrente de alimentação mútua, uma corrente de serviço mútuo, trazendo para nós, para nossa prática, o que Beto Guedes tão bem inspirou: 1 mais 1 é sempre mais que 2. Que nós realizemos em nós o milagre da multiplicação, que faz com que uns ao lado dos outros, irmanados, consigamos multiplicar as nossas capacidades, as nossas forças, multiplicar a nossa lucidez, transmitindo e recebendo uns dos outros, até que essa fraternidade nos possa emancipar de tudo isso que nos tem preso, aprisionado, retido até essa altura de nossas vidas. Muito grato pela ação dos benfeitores, muito grato por nós termos tido a coragem de aceitar o convite de vir aqui hoje, muito grato por estarmos abertos ao que quer que venha hoje até nós, ao que quer que nós recebamos uns dos outros na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Estamos recebendo então, além das pessoas citadas, a Demarice Paula Vargas, a Nair Dolores Velasco, o Júnior Muleiro, a Márcia Marques Albino, Mônica da Silva, Cíntia Tavares, Lúcia Torres Ferreira, a Nair Dolores Velasco, Cláudia Silva, Cláudio Garcia, Eliana Quiodo, Demarice Vargas nós já falamos, Jussara, Marinês, Margarete Machado, nossa grande amiga do Semente de Luz, Ana Maria Escorza, Ana Paula Duvareschi Romano, Luciano Nunes, Alex Caldas, Angelina Angel Souza, amiga também do Semente, Regina Passos, nossa sempre companheira de ideais e de realizações, Cristiana Edreira Lopes, Andréia Salvatore, Fátima Macedo, que a gente possa sempre se nutrir uns aos outros. É com muita alegria Diana Costa, Felipe Montagnoli, Ana Paula Duvares, que já falamos. Muito bom estar com vocês, Cleonice, Ana Maria Ferreira, Janete Gomes da Silva, Orlando César Magalhães, Daniele Neri. É com muita alegria que nós estamos hoje, como numa reunião do AA. Eu venho defendendo essa ideia já há algum tempo, que a humanidade deve aos Alcoólicos Anônimos, aos seus criadores, aos seus coordenadores e a todos os seus frequentadores, e ainda a todos aqueles que percebem a grande lição que a metodologia dos 12 Passos oferece a todos nós, um Prêmio Nobel da Paz. É tão grande o leque de dependências que as pessoas têm, das quais nós estamos conscientes e às vezes não, que essa metodologia dos 12 Passos precisa ser mais conhecida, mais estudada por todos nós. Porque se hoje
Existem grupos, eu vou citar apenas o que eu sei, dos alcoólicos, dos narcóticos, dos consumidores compulsivos, dos sexólatras, das mulheres que amam demais, ligados à metodologia dos 12 passos. Na verdade, os vícios humanos são muito maiores do que apenas esses, que já são muitos. Nós nos viciamos, nos habituamos com diversas práticas sociais ligadas à alimentação desequilibrada e compulsiva, a todas as ingestões, tudo que entra no nosso corpo praticamente nós podemos transformar em vícios. E é importante percebermos a amplitude dos comportamentos compulsivos que hoje atingem praticamente todos, direta ou indiretamente, porque famílias de alcoólatras, famílias de viciados também estão no mesmo processo de cura, com diferentes intensidades, mas no mesmo processo de cura. Para parafrasear Jesus ao dizer: aquele que estiver sem vício, aquele que estiver sem uma dependência, que atire a primeira pedra. E o primeiro dos 12 passos é exatamente esse: admitir a sua condição de dependência, admitir o seu problema. Quem não tem problema não tem solução. É uma honra, é uma alegria receber aqui nessas nossas lives, nesses nossos momentos de reflexão, essas generosas centenas de pessoas. Mas quantos bilhões de pessoas têm dependências, têm necessidades, têm carências que precisam ser trabalhadas? Então, dos bilhões de viciados, somente alguns vão para as reuniões de AA. Por isso é que nós precisamos parabenizar não apenas os criadores dos núcleos de AA, não apenas os coordenadores de grupos, não apenas os frequentadores efetivos, mas todos aqueles que, se percebendo dependentes, se percebendo mal habituados a práticas que acabam repetindo irrefletidamente, das quais se mostra mesmo dependente, parabenizar essas pessoas que vêm até os inúmeros grupos de auxílio, as inúmeras lives, as inúmeras casas de oração, de todas as filiações religiosas, em busca do seu tratamento, em busca da sua disciplina interior, em busca da sua vigilância, em busca da oração, em busca da conexão com Deus, em busca de tudo o que nos ajuda a enfrentar e a nos libertar das nossas dependências. Hoje, em especial, nós viemos falar do nascer de novo, esse movimento fundamental que é estimulado para toda a humanidade, especialmente no contexto da transição planetária e ainda mais especialmente no contexto da pandemia. Nós precisamos nascer de novo, tocando com especial carinho no aspecto da vontade. A respeito da questão de nascer de novo, que está no capítulo 4, deixa eu confirmar, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, é isso mesmo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa passagem é fantástica dentro dos evangelhos, porque Nicodemos era um príncipe de Israel,
era um dos líderes máximos, um dos integrantes do Sinédrio, que era o órgão máximo político-religioso daquela teocracia, que é quando o poder político se funde com o poder religioso. O sumo sacerdote de Israel era também o homem mais poderoso, o chefe do Sinédrio. Mas lá no Sinédrio havia um membro chamado Nicodemos, que ali, naquele ambiente de dirigentes político-religiosos, ouvia as muitas e pesadas críticas àquele que era considerado o enganador de multidões, que fazia com que as pessoas mais simples acreditassem em lições muito pueris, em lições que eles consideravam muito simples, que acreditassem em curas que a sua ignorância fazia com que eles achassem que receberam. E eles riam-se muito no ambiente do Sinédrio sobre o que aquele tal enganador de multidões, mas Nicodemos se reservava. No meio do ambiente todo em que era tão comum falar mal daquele considerado enganador, ele se recolhia e recebia outras opiniões também, não ficava só com a opinião dominante. E nessa sabedoria dele, ele resolveu conversar com aquele homem. Conversar para tirar as suas dúvidas, para levar as suas dúvidas espirituais para aquele homem. Em teste, inclusive, para ver se ele era realmente um enganador ou se haveria algo de verdadeiro naquele homem. E foi assim que Nicodemos, tomando uma série de precauções, indo durante a noite, com roupas que não o identificariam perante a população, mas ele foi até Jesus. E indo até Jesus levou a nossa grande questão. O que é preciso fazer para alcançar o reino dos céus? E o Mestre Jesus lhe deu essa resposta luminosa, que ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo, na matéria e no espírito. Ele não reunia condições ali de explicitar ainda mais as coisas. Mas quando Nicodemos, estranhando a resposta, perguntou: mas como pode um homem já adulto entrar na barriga de sua mãe e nascer de novo? Jesus não gostou. Então tu és um príncipe em Israel e não sabe dessas coisas? Pois não estranheis quando eu digo: ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo, na matéria e no espírito. E apesar de não ter condições de explicitar, a Judéia de então fazia tremenda confusão entre reencarnação e ressurreição, confusão que acaba sendo trazida até os nossos dias. Muita gente ainda acha que após a morte, no dia do juízo, todos nós ressuscitaremos, retomaremos o nosso corpo físico. Muitos, a maioria dos quais, a essa altura, já terá se desintegrado, voltado ao pó, no dizer bíblico. Mas aquela confusão naquele momento era total. E ele não tinha condições, os homens não tinham condições de ouvir a revelação da reencarnação. Mas hoje, quando se fala em nascer de novo na matéria, que ninguém alcança o reino dos céus se não nascer de novo na matéria, fica claro, é claro, para todos nós, que ninguém chega até uma condição melhor espiritual, que ninguém se eleva espiritualmente em apenas uma vida. É preciso nascer de novo na matéria. Mas só reencarnar não melhora ninguém, não garante a evolução de ninguém. É preciso também nascer de novo no espírito.
E se todos nós temos absoluta clareza de que é impossível alcançar o estágio de Jesus, por exemplo, sem nascer de novo em muitas e muitas e muitas vidas, sabemos da realidade da reencarnação, que é impossível acreditar na justiça de Deus, que faz alguns nascerem em miséria e sem saúde, enquanto outros nascem em opulência e com plena saúde, alguns com poucos talentos e outros com muitos talentos. Nós só podemos nos reconciliar com a justiça e a bondade de Deus à luz da reencarnação. A resposta sobre o que vem a ser nascer de novo em espírito, essa não é tão fácil para todos nós. O que vem a ser? Nessa reunião simbólica do AA espiritual, dos dependentes, dos acostumados a maus hábitos espirituais, que somos todos nós precisamos investigar um pouco mais essa questão. O que é nascer de novo espiritualmente? O que é permitir-se um reinício em nossas existências? Sim, é claro que com a incapacidade de perdoar aqueles que erraram conosco, com a incapacidade, a dificuldade de perdoar-se pelos erros que nós cometemos com os outros, é realmente fundamental que a vida suspenda as nossas memórias a cada reencarnação, possibilitando essa maravilha que é o período da infância, onde o ser se vê disponível, aberto a novos aprendizados intelectuais, a novas programações afetivas. Isso é maravilhoso. É lindo como a família vai ser a grande usina de reciclagem de lixo espiritual promovida, concedida por Deus para cada um de nós, de maneira que nós mamamos no inimigo, nós dependemos daqueles que nos prejudicaram ou daqueles que nós prejudicamos, fomentando uma vivência prática do perdão que é libertadora. Mas viver tudo isso, viver a relação da irmandade física, da ligação física, sem uma abertura interior, não tem ajudado as pessoas. Isso é visível. Há mães que rejeitam seus filhos, há mães que abortam, pais que abortam, avós que financiam abortos, rejeições de diversos tipos. Apenas o laço consanguíneo não resolve, não reconcilia, não reconstrói, não leva ao perdão, e a gente continua viciado, repetindo as nossas mágoas, as nossas culpas, os nossos preconceitos, os nossos medos, e recaindo nos mesmos erros. Como uma pessoa que é enviada a um núcleo de Alcoólicos Anônimos, mas sai dali para um bar e bebe. As recaídas são previsíveis nos processos de cura de todos os viciados e acontecem também na reencarnação e acontecem também nas famílias. Não há exceção, todos nós já cometemos esse voltar, essa repetição de hábitos infelizes. Então nós precisamos estudar à luz da realidade, à luz da doutrina, à luz de Jesus, quais são as ferramentas fundamentais para o nosso nascer de novo espiritual. Já que às vezes o nascer de novo físico é até compulsório. Reencarnar nem sempre depende da boa vontade da pessoa, às vezes é contra a vontade da pessoa. Existe uma enorme quantidade de reencarnações compulsórias, obrigatórias.
a que os seres são submetidos apesar de não desejarem, apesar de não compreenderem, com pouquíssima ou nenhuma participação na programação reencarnatória. Participação que é crescente quanto mais lucidez e boa vontade cada espírito vai tendo, a ponto de os grandes luminares serem os grandes responsáveis pela sua própria programação reencarnatória. Claro. Quanto a nós precisamos perceber esse nascer de novo espiritual, que nem sempre exige uma reencarnação. Muitas vezes nós somos chamados a nascer de novo durante a própria vida. Eu tenho certeza que a maioria dos amigos que estão aqui conosco passaram por situações assim, de nascer de novo em plena vida. As situações talvez mais enfáticas sejam aquelas, por exemplo, das experiências de quase morte, EQMs. Se você fizer pesquisas em torno disso, você vai ver como são ricas essas experiências, onde pessoas que ficaram em coma, que viram a morte de muito perto, num período, não importa se longo ou curto do coma, porque o tempo é diferente no plano espiritual, tiveram experiências impactantes, que voltam depois para a Terra como um verdadeiro, como quem renasceu mesmo. Tal é o impacto da vivência espiritual que a pessoa teve. Outra vivência muito marcante é a dos astronautas. A grande maioria dos astronautas voltou com uma perspectiva de vida muito mais espiritualizada do que aquela com a qual eles foram ao espaço. A vivência da morte para uns, a vivência do infinito para outros, gera esse chacoalhão que faz as pessoas nascerem de novo. Às vezes também não é preciso um coma, um acidente que fez a pessoa ver a morte de perto, uma situação crítica onde a pessoa achou que não ia sobreviver, um grande impacto emocional, físico, faz com que a pessoa muitas vezes saia dessa situação com o pensamento do sobrevivente, aquele que repensa a sua própria vida. Porque depois dos grandes impactos, das grandes perdas de entes queridos, nós revemos, e os mais sensíveis de nós revemos muito as nossas vidas, questionando-nos se nós temos tomado boas decisões, se as nossas prioridades são realmente importantes, se nós temos dado importância para as coisas que são realmente valorosas, ajudando então ao reiniciar, reprogramar as vidas. Vocês estão fazendo a conexão com a pandemia? Porque se esses processos das EQMs, dos acidentes graves, das perdas profundas, das situações impactantes fazem as pessoas viverem individualmente essa necessidade do nascer de novo em espírito, a pandemia, as dores coletivas, colocam todos mais ou menos no mesmo barco ou todos no mesmo convite de renovação. Exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Um convite de renovação. Muito mais importante do que saber quando vamos voltar à normalidade, do que quando vamos recompor nossos padrões monetários, nossa estrutura financeira e econômica. Muito mais importante do que nós retomarmos os hábitos anteriores, a maioria dos quais não merece ser retomada, é nos prepararmos para uma nova vida, para um novo nascimento, tomando essas dores da pandemia como contrações,
como tensões, ansiedades típicas da parturiente. Nós somos as grávidas, nós todos estamos grávidos de nós mesmos. Nós devíamos reler Paulo de Tarso para ouvir na alma que todos trazemos de nós, dentro de nós, um homem novo. E que é preciso que o homem novo nasça e que o homem velho seja superado. Nós precisamos nos dar a luz. Nós precisamos nascer de novo. E para isso é fundamental que a grávida se saiba grávida em primeiro lugar. Então estão todos cientes hoje, homens e mulheres, estamos grávidos. Idosas, crianças, estamos todos grávidos. Em segundo lugar, saber que as dores, as contrações, as angústias são próprias do período de gravidez, os enjoos. Se você não se acha meio enjoada, meio enjoado nesse tempo de pandemia, pois é. Então, tudo isso faz parte da nossa hora. A nossa hora está chegando. Só que é uma gravidez típica. A gravidez física, ela tem uma hora física, mas a gravidez espiritual, ela depende da nossa vontade. Será que nós estamos com vontade suficiente de nos dar a luz? Será? Porque dois componentes precisam ser situados para a nossa vontade, para ela se fortalecer. Um é a vontade de deixar de fazer o que sempre fizemos. E outra é a vontade de chegar e de alcançar o que nunca fizemos. E todos nós sabemos que nenhum viciado consegue qualquer avanço na vitória contra o seu vício se não tiver vontade. Não interessam remédios, clínicas, métodos, orações, religiões e nem mesmo ajudas espirituais do alto, se não houver a vontade da pessoa. O próprio Evangelho, em quase todas as mensagens, os conselhos de Jesus, fazia essa repartição. Buscai o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. A tua fé te salvou, mesmo quando Jesus nos curava. Ou seja, metade, ou às vezes muito mais do que isso, do nosso processo de iluminação começa em nós. É claro, vontade. Vontade. Sem a nossa vontade clara, não há como evoluir. Então, para isso, precisamos dessa lucidez, desse olhar profundo de nossa história, que consiga apontar com clareza quais são os nossos vícios, e do olhar de lúcido também para qual é o sentido, o que nós temos à frente, a que nós devemos buscar. Rapidamente, se você quer saber o que aconteceu em outras vidas, não precisa descer a detalhes, não precisa fazer regressão. Estude-se agora, em todas as suas tendências, seus hábitos de comportamento, todas as suas violências, todos os seus talentos, as suas sombras e a sua luz falam de quem foi você. Todos os talentos, particularmente os inatos, as capacidades, as alegrias, as facilidades que você tem para determinados campos, falam que você já desenvolveu isso em outras vidas. Todas as fragilidades, aqueles pontos fracos em que, quando são mexidos, te tiram do sério, todos eles falam de quedas
realizadas em outros momentos. É só isso que nós precisamos saber do passado. Investigar-nos hoje e bem utilizarmos os nossos talentos em ajuda a outras pessoas e bem utilizarmos, estudarmos, transformarmos e usarmos essa transformação para a ajuda de outros que precisam dessa transformação nas nossas sombras. Nós precisamos, muito mais do que vontade, nós precisamos de boa vontade. Precisamos de boa vontade para conosco mesmo, para com os fatos da vida, para com os inimigos, para com as pessoas que nos perturbam, para com os desafios. Nós precisamos olhar a vida com gratidão. Gratidão. O nosso grande exemplo de resiliência, de passar por dificuldades, de vencer dificuldades, está lá no Antigo Testamento, é a figura de Jó, um homem que tinha abundantes recursos materiais, muita influência, muita simpatia de toda a comunidade, a sua família toda o elogiava, o apoiava. Ele tinha excelente saúde, muita inteligência, muita capacidade e foi gradativamente perdendo tudo. Tudo. Perdeu seu dinheiro, perdeu seu poder, perdeu sua saúde, perdeu seus amigos, até os parentes o abandonaram e ficou sozinho. E quando ele estava sozinho no fundo do poço, ainda ali ele foi capaz de reconhecer e de agradecer, dizendo: obrigado, Senhor, por haveres querido testar a seu servo, ao vosso servo. Muito grato estou, meu Pai. É um exemplo que você acha muito difícil? Mas não deveria ser. Se o nosso chefe, durante um concurso que esteja tendo na sua organização, na sua instituição, para alcançar cargos de chefia, para crescimento na carreira, ele escolher você para prestar esse concurso, e você sabendo que além do seu trabalho você vai precisar estudar, vai precisar se dedicar, perder horas de lazer, perder horas de sono, apesar de todo esse sacrifício, você vai criticar o seu chefe? Algum de nós iria criticar um chefe que nos escolheu para um concurso de crescimento na carreira? Claro que não! Nós iríamos falar o que para esse chefe? Muito obrigado, chefe, por haverdes acreditado no vosso subordinado. A mesma fala de Jó. Por quê? Porque só quando nós percebermos, cremos e temos a certeza de que todas as dificuldades vêm para o nosso crescimento, vêm para a nossa elevação, nós podemos bem enfrentar essas dificuldades e ter multiplicadas as nossas possibilidades de passar de ano, de começar efetivamente de novo, de conquistar o novo normal, de nascer de novo, como Jesus nos prescreveu. Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos dispostos a ampliar a nossa visão espiritual, acreditar de verdade na ação terapêutica e didática da dor e agradecer as dificuldades, agradecer os inimigos, agradecer a pandemia e, nesse estado de espírito leve e disponível, aprender, se curar, se transformar e nascer de novo? Quem está pronto para isso? É a pergunta que nós deixamos para hoje.
Vamos lá, vamos ver o que os amigos trazem para gente pensar esse momento das nossas vidas. Vamos lá. Antes de começar com as questões, a gente traz para vocês um convite, porque hoje é quinta-feira e amanhã é o último dia para vocês poderem aproveitar a promoção. Nós estamos lançando esse livro Prudente e até amanhã nós estamos fazendo uma promoção que quem quiser levar o Prudente com o Grãos de Mostarda, 2 livros que favorecem demais a melhor prática para esses tempos de crise, para esses próximos vários anos de crise, que é o Evangelho no Lar. Nós temos feito em casa todos os dias. Pode adquiri-los de uma maneira facilitada. Entre em contato com a editora Ateliê de Palavras ou diretamente conosco e vocês vão poder ter acesso a esses livros. Lembrando que toda a renda líquida, ou seja, exceto as despesas de produção, todo o rendimento desses livros é destinado a essa ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG que faz um trabalho maravilhoso. Então, quem tiver disposto, quem tiver disponível a abrir, a franquear a sua casa, a sua família, a si mesmo, as luzes que nos banham permanentemente do alto, saiba que é fundamental a sintonia e que para a sintonia a oração é fundamental, a autovigilância permanente é essencial e é um fabuloso exercício para todos nós, o Evangelho no Lar. Entre em contato com a gente e adotem essa prática. É claro que você não precisa, não são só esses livros para fazer o Evangelho no Lar. O essencial é o Evangelho e a boa vontade, tá bom? Vamos lá então pensar sobre as questões que as pessoas nos trazem. Hoje nós temos, deixa eu ver, a Nair Dolores Velasco falando que nós primeiros temos que aceitar e aí sim vem a modificação através de um dia de cada vez. Exatamente isso, Nair. O primeiro passo é aceitar. Eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade. A partir daí, as possibilidades de cura se abrem. Sem diagnóstico, não há cura. Quem não tem um problema, quem não aceita que tem um problema, jamais se abrirá para a solução. A aceitação é a base da transformação. Muito legal, Nair. Deixa eu ver o que mais. Estou me perdendo aqui um pouco. Margarete falando, vamos aproveitar as dores. Oi. Saiu aqui. Tá meio complicado. Vamos aproveitar as dores desse parto e vamos nascer e viver de maneira mais assertiva e verdadeira. Que assim seja para todos nós. Que nós tenhamos uma boa hora, né? Todos nós. É isso mesmo, muito legal, Margarete. Eliana Chiodo, a normalidade será totalmente diferente e precisa. Quando Jesus anunciou que esses tempos seriam o fim dos tempos, nunca falou o fim do mundo. O Mestre sempre falou de fim dos tempos e o que nós mais precisamos é que esses tempos de corrupção, de pedofilia, de violência, eles acabem. Mas para eles acabarem lá fora, precisam acabar aqui dentro. E pode o mundo todo melhorar, e se nós não fizermos a nossa transformação interior, não estarmos disponíveis para um novo mundo. Não é? Vamos lá. A Tati Giliotti pergunta explica melhor o que seria essa reencarnação compulsória. Então é assim,
Muitas vezes, os filhos, as nossas criancinhas, não interessa de que idade, pode ser de 3, 4, 15, 30, 40. Muitas vezes os nossos filhos não conseguem distinguir o que é melhor para eles. E muitas vezes os pais têm que tomar decisões contra a vontade deles. Querendo, por exemplo, comer sobremesa 5 minutos antes do almoço, querendo ficar na rua brincando ou ficar no celular ao invés de ir para a escola, ficar nas redes sociais ou jogando videogame até altas horas da madrugada. Muitas vezes o ser imaturo não sabe o que é melhor para si. E se os pais da Terra, nessas situações, o que precisam fazer é explicando o porquê, mas tomarem a decisão por eles e sustentar mesmo perante os choros e as birras, isso também às vezes acontece no mundo espiritual. A pessoa está acomodada numa certa região espiritual, às vezes compondo grupos de vingadores, de obsessores, e ela é levada compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, para uma reencarnação, às vezes em condições sofridas, em deficiências físicas, em deficiências mentais, porque aquilo é considerado pelo alto essencial e percebido que aquela pessoa não reuniria condições de tomar a decisão por si. Muitas vezes, atendendo a apelos de amores mais elevados, que intervêm por aquelas pessoas, aqueles espíritos das sombras, acontecem essas reencarnações compulsórias. Isso é muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina e não se restringe apenas a situações de doença mental ou de deficiência física. É muito mais amplo que isso. Muitos revoltados, não todos é claro, mas muitos dos revoltados devem a sua revolta por não aceitar a reencarnação. É muito interessante esse ponto. Depois, se eu não tiver respondido suficientemente, depois você pode nos procurar aqui, a gente tenta explicitar melhor, tá bom? Tati. Rosa do Amaral. Não quero voltar com alguns que convivo hoje. É mal encontrar pessoas insuportáveis. Então, Rosa, só tem uma receita para o aluno não repetir. Qual é essa receita? Para não repetir as mesmas lições que teve ao longo de um ano, é fundamental que todos os alunos prestem atenção nas lições, aprendam com as lições, porque se é absolutamente certo que aqueles que não aprenderem vão repetir, também é absolutamente certo que todos aqueles que aprenderem não serão mais colocados frente aos mesmos problemas. Então, para todos nós, meus amigos, se você não quer encontrar novamente com as pessoas com as quais você tem mais dificuldade, aprenda com elas, reconcilie-se já com elas, perdoe essas pessoas, perdoe a si próprio. Limpe o coração e limpe esse terreno. Não necessariamente para dar beijinhos, para ter intimidades, para chamar de meu amor. Não se trata de falsidade, se trata de uma limpeza real e profunda interior. Limpe-se, aprenda as lições, peça ajuda para o seu anjo de guarda, mas supere essas situações. Senão, meu amigo, Deus, que nunca desiste de nós, vai fazer com que a gente repita as lições até aprender. Certo? Vamos lá? Margarete nos diz assim: acho que os atuais estão nos fazendo nascer de novo. Os tempos atuais, é isso mesmo, Margarete. Remodelações de pensamentos e atitudes. É isso que nós estamos fazendo agora. O mundo não mudará enquanto você não mudar.
Mas, meu amigo, quando você mudar, tudo à sua volta ganhará outra cor, outro sentido. Porque os seus olhos, o seu ponto de vista mudando, tudo vai ganhar uma outra cor. Nada será contrário a você. Tudo virá a seu favor. Não é maravilhoso isso? Que poder nós temos dentro de nós. Seymour Mansur, Margarete Machado, é isso mesmo. Reprogramação da vida nesse momento, extremamente importante. Vamos aproveitar as dores desse parto e vamos nascer e viver de maneira mais assertiva. Ela já tinha falado. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Júnior Muleiro, nós estamos renascendo, tudo de